Bom dia, me chamo Nayara Souza Almeida, sou cursista do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Vou apresentar a atividade avaliativa do módulo 2, Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva. Eu vou apresentar sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e também na construção de conceitos científicos abordados no módulo 2 do curso. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, de cor parda, cabelo cacheado. Estou usando uma blusa azul de cetim. Ao meu fundo tem uma parede de azulejo. E eu estou usando um batom levemente vermelho. O vídeo se dará da seguinte forma. Farei uma apresentação exposta através do PDF, onde vou fazer uma leitura e análise dos temas abordados durante o estudo do material teórico do curso e fazer intervenções feitas por mim, considerações feitas por mim, com base nos conceitos sobre a linguagem, que ela vai além da função de uma simples função comunicativa, e também sobre a linguagem como um elemento que constitui o pertencimento cultural e a subjetividade. Ainda tentarei fazer um paralelo, uma relação entre os conceitos trazidos durante o curso, o material teórico do curso, e a realidade social da prática pedagógica do professor em sala de aula, trazendo para a abordagem da linguagem como uma função comunicativa social. Então, esse vídeo se dará em dois momentos. Primeiro, eu aparecerei aqui com a minha autoapresentação e segundo, será uma exposição em que farei a gravação de uma tela. A importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Bom, com base em todo o material teórico exposto na aula 2, essa apresentação, ela explora as ideias de Vygotsky, focando principalmente na interconexão entre o social, o cultural e o desenvolvimento humano. E tendo em vista que a linguagem ela é vista como a base do nosso ser social e da nossa consciência. Nesse primeiro momento, eu tenho já a trazer a vocês que é possível compreender que a linguagem ela vai além da simples função comunicativa. Isso porque a linguagem é uma ferramenta cultural importante, imprescindível para o pensamento e a comunicação. E a linguagem, ela molda a nossa percepção individual que nós temos do mundo. Isso por quê? Porque nós temos um sentimento de pertencimento cultural oriundo exatamente da linguagem que a gente adquire nesse meio social, da cultura, do contexto social. Tudo isso influencia de forma profunda o nosso desenvolvimento individual, integrando o sujeito ao seu grupo. E a mediação semiótica, ela entra aí nesse sentido, de que os signos e ferramentas, como uma linguagem, eles mediam as nossas interações com o ambiente e a formação da nossa consciência. Bom, seguindo aqui, eu quero também falar para vocês que a linguagem, como um elemento, ela constitui não só o pertencimento cultural da gente, mas ela constitui também a subjetividade, ela influencia de forma subjetiva em cada um de nós. A linguagem, ela é uma ferramenta social, sim, mas ela também é uma ferramenta individual, porque é a partir do meio social em que nós vivemos que vai influenciando as nossas experiências, nos moldando enquanto ser individual. Então, a compreensão da linguagem, ela vai para além da função cognitiva. Isso porque a linguagem é mais que cognição. Vygotsky, por exemplo, ele postula que a linguagem não é apenas um processo mental, mas é uma prática social. E nós estamos todos os dias, nos diversos espaços sociais, colocando em prática essa função cognitiva da linguagem, né? É uma prática social que estrutura o pensamento, constitutiva do ser social. A linguagem ela é fundamental para a formação da identidade. É através dela que nos tornamos seres sociais. Bom, a partir dela também nós fazemos ações como interação e desenvolvimento. As interações sociais elas são mediadas pela linguagem e, portanto, as interações são cruciais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores de cada ser humano. E trazendo para o âmbito da educação, é válido e é muito importante a gente lembrar que essa linguagem, como esse elemento de pertencimento cultural e subjetivo, ela vai moldando e construindo a aprendizagem do aluno. E, portanto, ela vai, quando o professor ele traz para a sala de aula as vivências didáticas dele, trazendo para essa perspectiva de que a linguagem ela não tem só uma função comunicativa, ela vai além disso, isso acaba incluindo mais alunos no processo de ensino-aprendizado desse professor. O homem como um agregado das suas relações sociais. Bom, o indivíduo ele não é isolado, ele é um produto dessas interações sociais. As relações sociais elas vão moldando o ser desde o seu nascimento. Então, o ser humano ele vai absorvendo todos esses processos de interações sociais. E com isso forma-se, tem-se o reflexo do coletivo dentro do individual. Bom, nesse sentido, desenvolve-se as funções mentais superiores como relações sociais que são internalizadas. Isso por quê? Porque o ser humano ele é fruto de processos de interação. Então, a interação social advém da aprendizagem que ocorre em grupo, a mediação linguística também, ou seja, o diálogo que é guiado, que guia o desenvolvimento. A internalização, ela se refere às funções sociais que se tornam individuais. Então, as funções sociais, as internalizações que são adquiridas no meio social, elas se tornam individuais. E com isso,
se desenvolve o pensamento mais complexo do ser humano, com base, que é base para a cognição avançada. Bom, a mediação semiótica na formação da consciência, ou seja, aqui eu quis trazer a relação entre os conceitos trazidos na aula, ao longo do curso, e na realidade social, não só na realidade social de outros espaços, mas principalmente do espaço escolar. Bom, quando a gente compreende que a linguagem ela vai além da função comunicativa e de que ela constitui um pertencimento cultural, nós desenvolvemos aí uma consciência plena, um pensamento organizado, um pensamento reflexivo, que é totalmente mediado por signos. A mediação dos signos, a linguagem e outros signos como ferramentas para dar sentido ao mundo. Então, se o professor ele traz parte da realidade social daquele aluno, ele tenta privilegiar, priorizar a cultura daquele aluno e levar para suas aulas essa relação entre o meio social e cultural em que o aluno vive, trazer para as aulas, valorizar mesmo essas experiências de linguagens e culturais do aluno, são importantes ferramentas para dar sentido às aulas, né? E, portanto, vai dar sentido ao mundo daquele aluno que está se desenvolvendo como um ser individual dentro de um espaço social. E isso facilita a interação social, onde os signos são aprendidos e compartilhados primeiramente, e aí são aprendidos e compartilhados partindo da realidade daquele aluno. E, nesse sentido, o alunado ele tem um pertencimento cultural e melhora o seu desenvolvimento humano. Isso porque o indivíduo se define dentro de um grupo cultural. A aprendizagem de normas, culturas, valores éticos, morais, isso auxilia no desenvolvimento, no crescimento psicológico, que é influenciado pelo contexto social daquele jovem, daquela criança. E uma adaptação, uma capacidade de integrar e funcionar socialmente. Então, a linguagem, ela tem todas essas funções. E aí a gente percebe que ela vai além da sua função meramente comunicativa. E aqui nós temos as implicações para a educação e a psicologia contemporâneas. Bom, que já entra nesse conceito de a relação dos conceitos que foram abordados no módulo 2 na aula, e a realidade social do profissional, do professor, dentro da perspectiva da educação inclusiva. Nós temos aí, com isso, a educação mais contextualizada, e com isso o quê? Com a valorização do desenvolvimento humano, da aprendizagem, na perspectiva dessa educação mais inclusiva. Nós temos teremos ou teríamos aulas mais contextualizadas, partindo da necessidade de ensino que valoriza o ambiente cultural do aluno, uma aprendizagem mais colaborativa. O aprendizado ele é ótimo a partir das interações sociais e grupos, que a gente acabou de perceber que isso advém do uso, de compreender que a linguagem ela vai além da sua função comunicativa. A compreensão do indivíduo através de sua cultura e do contexto social em que ele vive. E também nós temos aqui as ferramentas semióticas, que elas partem do pressuposto de um reconhecimento do papel da linguagem e signos no desenvolvimento. Então, portanto, se o aluno ele tem uma aula que traz como um personagem principal e importante ferramenta, a linguagem e sua função comunicativa, a linguagem e suas outras funções, como, por exemplo, a contribuição que ela tem para o pertencimento cultural e a subjetividade, o aluno ele vai ter um processo de ensino-aprendizado muito mais facilitado, muito mais próximo à sua realidade, né? Até porque o homem, ele é uma pessoa social, ele é um agregado dessas relações sociais que são encarnadas nesse indivíduo. Então, a função da linguagem como elemento que constrói o pertencimento cultural, o social, o cultural, são categorias centrais. Por exemplo, para Vygotsky, né? A existência social humana pressupõe a passagem da ordem natural para a ordem cultural. Então, tudo isso está imbricado, tudo isso está constituído dentro do processo de compreensão da linguagem. Então, assim, a minha percepção dos conceitos estudados ao longo da aula, de que o ensino ele deve ser visto como um processo de mediação cultural, não apenas um processo de transmissão de conteúdos, que aí seria só apenas a linguagem no seu processo comunicativo. A gente pararia aí, mas nós entendemos que vai além disso. A questão da história é fundamental, porque nos remete à matriz que constitui um contexto de pensamento. Então, é necessário explorar todas essas funções. Então, a linguagem como uma função comunicativa, ela integra o indivíduo, a sua história, a sua cultura, e sendo fundamental exatamente para esse pertencimento cultural. Até porque o conhecimento ele é um processo histórico que segue as leis dialéticas. Então, como um processo, ele é demorado, ele é lento e dentro da realidade de cada aluno é necessário que seja adaptado ao seu contexto histórico, né? Inclusive, Vygotsky fala, e aqui eu concluo minha fala, que a linguagem, a cultura e a história, elas são inseparáveis no desenvolvimento humano. Então, o papel do professor, mediando a inserção cultural dos alunos, reconhecendo a linguagem como elemento central de pertencimento e transformação social, é fundamental hoje no seu papel enquanto professor, enquanto educador, enquanto mediador. Termino aqui minha apresentação, até porque nosso tempo é curto. Espero que a apresentação tenha sido a contento. Um bom dia a todos.